Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel. Eu não sei quantos leram o boletim, está no grupo da igreja, a pastoral do boletim. Eu fiz a pastoral baseado numa parte desse texto, mas eu gostaria de continuar, além da pastoral, meditando também a respeito desse texto. Haja vista que hoje nós comemoramos, a experiência maravilhosa da maternidade. Haja vista que os dias nos quais vivemos são dias onde a maternidade tem sido atacada, a família tem sido violentamente atacada, não apenas a figura paterna, mas muitas vezes a figura materna também. Eu fiz menção hoje pela manhã de uma reportagem que saiu no veículo de comunicação no Brasil, de uma jornalista dizendo, já a foto dela com a filha grandezinha, não sei, 5, 6 anos, eu não consigo saber exatamente a idade. Imagina essa idade. E ela dizendo que desde o dia que ela teve a sua filha, ela detesta ser mãe. Aí veja, em plena semana onde se fala do Dia das Mães, da maternidade, você tem jornais com reportagens atacando algo que é tão importante, que é tão sublime, na conjuntura social, e com certeza sublime para todos nós que somos filhos, Eu não tenho a menor dúvida disso. Os nossos pais. Então, nesses dias que vivemos, a instituição família, a figura paterna, a figura materna tem sido muito atacada. E nada melhor do que a palavra de Deus para nos ensinar valores, para resgatar valores, para reafirmar valores que são imprescindíveis para nós, crentes, servos de Deus, homens, mulheres que confessam ao Deus Criador, que confessam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E nós vamos olhar para esse texto nessa perspectiva. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9. Eu só me permito aqui a explicação, eu preciso baixar minha máscara agora, porque senão não consigo ler. Porque ou eu fico de máscara ou eu leio porque embaço o óculos. Tá certo? Eu não dominei a técnica ainda de usar óculos e máscara ao mesmo tempo, sem embaçar. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9. Diz assim: Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a cabeça dele não passará a navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, e seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passando o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel,
pois dizia: do Senhor o pedi. Elcana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Elcana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. E o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver. Será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Amém, amém. Que lição, que texto, não é? Que história preciosa. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai bendito, nós apresentamos-nos nesse instante na Tua presença e pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre a palavra dessa noite, sobre a mensagem, a meditação, que as Escrituras Sagradas lidas, ó Deus, possam saltar diante dos nossos olhos, penetrar no nosso coração, convencer a nossa mente e modificar e transformar tudo aquilo que precisa ser transformado na nossa vida. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela Tua palavra. Louvamos o Teu nome por esse testemunho de fé. Louvamos o Teu nome porque Tu és o Deus soberano que responde às nossas orações. É por isso que nós a Ti oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus amados irmãos, me permita tirar aqui do texto algumas lições para nós. Obviamente que essas lições, elas não se restringem apenas na perspectiva da maternidade, de Ana como sendo a mãe de Samuel. Essas lições perpassam essa perspectiva e que trazem também significado, relevância e importância para a vida de todos nós. São exemplos de fé, são exemplos que precisam ser praticados, exemplos bíblicos que precisam ser ensinados e que precisam ser passados para os nossos filhos. Mas, obviamente, essa é uma palavra que guarda consigo também um significado muito especial para os pais, para as mães, para aqueles que já são, não é, pais e mães, para aqueles que estão esperando, não é, o neném chegar, aqueles que ainda estão, não é, como pais de primeira viagem, as mães amamentando, aqueles que já passaram para a segunda fase, para a segunda etapa, já tem uma criancinha, não é, filho do filho, os avós, não é, as avós, os avós, não é, todos aqueles que também lidam com a questão da educação, do ensinar, da família, essa interação que é maravilhosa, que é fantástica, que é tão importante para todos nós. Veja, irmãos, o texto relata a história de uma mulher que estava aflita. Ela usa essas expressões, ela estava angustiada, ela estava ansiosa. E a razão maior da angústia é que ela desejava muito ter um filho e não podia ter um filho. E não conseguia ainda ter um filho. Inclusive desejava ter um filho homem. Né? Seu desejo aqui era até mais específico, mostrando-nos que não há nenhum problema em desejar um filho homem ou um filho mulher. Obviamente que Deus vai mandar aquilo que Ele assim quiser mandar, e aquilo que Ele mandar seja muito bem-vindo. Se Ele quiser mandar inclusive 2, um homem e uma mulher, sejam muito bem-vindos também. E ela então tinha o seu coração angustiado. E aí eu trago a nossa reflexão já um primeiro ponto que eu gostaria de destacar a respeito de Ana.
E assim, esse primeiro ponto, ele é amplificado até, porque Ana já era uma mulher que orava e chorava pelo seu filho sem que o seu filho existisse ainda. E essa é uma característica que eu gostaria de destacar. A característica de uma mãe piedosa, a característica de um pai piedoso, de um avô, de uma avó, é alguém que se preocupa, é alguém que chora, é alguém que intercede, é alguém que ora, é alguém que apresenta este recém-nascido, no caso dela, nem recém-nascido era ainda, nem gerado havia sido ainda, mas ela já tinha planos para aquela criança, ela já havia feito um voto a Deus, dizendo que aquele menino seria dedicado ao Senhor, e ela então orava fervorosamente pela vida do seu filho. Meus amados irmãos, essa é uma das grandes atribuições das mães cristãs e das mães piedosas, a oração pelos seus filhos. Eu pergunto aos irmãos aqui, aos irmãos que estão nos assistindo em casa, os dias que vivemos são dias fáceis para educarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor? Os dias que nós vivemos são dias tranquilos, para que a gente possa dizer assim, olha, eu estou muito tranquilo, sabendo que com certeza meu filho vai seguir os passos do Senhor, vai andar nos caminhos do Senhor? Ou será que nós vivemos dias em que muitas vezes as atrações, as tentações, as ilusões do mundo atacam o coração, a mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, seduzindo-os muitas vezes com filosofias outras vãs, malignas até, desvirtuando o caminho destes, tirando-os dos caminhos do Senhor? Quantas e quantas histórias nós poderíamos relatar de situações que aconteceram dentro da nossa casa, de situações que aconteceram na nossa família, de situações que aconteceram com pessoas que nós conhecemos. E a razão disso, meus amados irmãos, é porque os dias são dias difíceis em relação a isso também. Até porque o mundo é hostil ao Evangelho. E quando eu digo mundo, pense em tudo aquilo que se coloca contrário à palavra de Deus. Nós hoje lemos Gênesis capítulo 1. Um texto que diz que Deus criou todas as coisas. Se o seu filho chegar na escola e afirmar que ele acredita que Deus criou todas as coisas, ele vai sofrer bullying. Ele vai ser repreendido por quase todos os professores. Ele será taxado dos nomes mais terríveis que possam dar àquela mente e àquele coração ainda em formação. Ele já vai sofrer o assédio moral, o assédio religioso de uma forma muito veemente. E obviamente que as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes nem sempre têm a maturidade para encarar essas coisas. E o que nós temos visto é que muitos cedem, muitos se deixam embriagar, talvez pelos prazeres da vida, pela felicidade fácil. E é nessa hora que entra a oração da mãe. É nessa hora que entra a intercessão. Sabe uma coisa que me chama a atenção nesse texto? É que Deus ouviu a oração de Ana. Ouviu, inclusive, dando a ela um filho macho, um filho homem. Porque ele poderia ter permitido que ela tivesse um filho e ter dado a ela uma filha fêmea, mulher. Mas não. Ele atendeu de forma plena o pedido que ela estava fazendo, não é? Aquilo que ela pleiteava diante do Senhor. Veja, tal era a sua angústia, o tamanho da sua angústia, que o texto diz que ela vai ao templo e ali ela ora angustiada. Me vem à mente a cena de uma mulher de fato aflita, com o coração apertado, derramando o seu coração na presença do Senhor, sentindo de fato algo impressionante ali no seu coração, e o texto diz que o seu coração falava, mas os lábios não falavam, e ali ela orava e chorava, ela chorava e orava, ela derramava o seu coração na presença do Senhor, a ponto do profeta dizer que ela estava embriagada. Tal era a ênfase, tal era o estado de espírito,
A angústia, de fato, era a realidade no coração dela. E ela orava, é repreendida, ela diz, não, meu Senhor, não bebi vinho demais, eu não bebi bebida forte. Eu sou apenas uma mulher angustiada que almeja, que deseja ardentemente a bênção de ser mãe. A bênção da maternidade. E eu estou aqui na presença de Deus, clamando e rogando a Ele que possa me abençoar, dando-me a bênção, a alegria de gerar um filho. E aí o profeta de Deus percebe então que ela não está embriagada e ele traz a primeira palavra dizendo que Deus conceda aquilo que você está pedindo. E eu queria que você olhasse aí para o verso 18, depois que o profeta diz, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Então Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Aí preste atenção nessa informação agora. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. A oração modificou o estado de espírito de Ana. O choro pelo seu filho. Ela descarregou toda aquela energia que ela precisava descarregar. Ela busca a presença do Senhor. Ela tem a palavra do profeta a seu favor. Ela é parte da família da aliança. Ela está apresentando a vida do seu filho diante do Deus Todo-Poderoso. E naquele momento, então, é como se o seu coração estivesse mais leve. Ela está em paz. Ela sai dali e o seu semblante não é mais um semblante de tristeza. É como se a angústia não fosse mais uma realidade no seu coração. Porque ela estava na presença de Deus. Porque ela orava. Ah, meus irmãos, quantas mães têm orado e chorado pelos seus filhos? Pelos mais variados motivos, pelas mais variadas razões. Eu não sei se você conhece alguém, ou teve alguém na sua família, por exemplo, apenas para dar um exemplo, que se envolveu com algum tipo de droga, que se tornou dependente químico. Eu vi já alguns casos. Graças a Deus, não tenho ninguém na minha família assim muito próximo, não que eu me lembre agora. Mas como pastor já pude acompanhar, já pude aconselhar, já pude até fazer algumas ações que a gente para pensar depois e não sabe nem por que fez. Me lembro de um dia que um irmão da igreja, seu filho jovem, seus 18, 19, 20 anos, afundado nas drogas. Já tínhamos levado ele num centro de recuperação, eu fui levar junto com o pai. Não deu certo e ele volta, e aí ele se envolve com a moça que traficava na cidade, uma cidade pequena. E para eu resumir a história, toda a droga, se eu não estiver enganado, era cocaína, que aquela moça tinha, ele usou a noite toda. Ficou doidão mesmo, como a gente costuma dizer, né? Chapadão mesmo. E no outro dia, apesar de namorar com essa moça, ela agora tinha um problema, porque ela precisava do pagamento pela droga que ele usou, porque tem uma cadeia de comando muito, e uma ética muito ajustada nessa turma aí. E aí a coisa desandou a tal ponto que ele começou a correr risco de morte. E o pai dele se desesperou. E de tardezinha o pai dele bateu lá em casa e disse, pastor, pelo amor de Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu estou providenciando para que meu filho saia da cidade amanhã de madrugada, mas eu preciso de algum lugar para ele ficar, porque ele está correndo risco de morte. O senhor pode recebê-lo aqui na sua casa? É aquela situação em que a gente é pego de surpresa. Recebi. Ariane e Vitória pequena ficaram trancadas, praticamente trancados no quarto. Fiquei com ele na sala a noite toda. Eu fiquei velando, né? Ele meio malucão lá, tem hora que dormia, tem hora que acordava, tem hora que suava, tem hora que ficava eufórico, as mais variadas
reações e eu ali orando e morrendo de medo de que alguém descobrisse que ele estivesse lá. Por volta de 4h30, 5 horas da manhã, o pai dele parou um carro lá, colocou o menino dentro e eles saíram da cidade até as coisas serenarem, até que a droga fosse paga. E eu fiquei refletindo, esse é dentre outros casos que eu conheço, o sofrimento. Eu vi no olhar daquele pai o sofrimento, da mãe daquele jovem e daquele próprio jovem. Se você conhece alguém que experimentou, que teve essa experiência, você sabe o que é uma mãe sofrida. É por isso que eu digo que tem de mãe aí que tem orado e intercedido pelos seus filhos. Muitas vezes nós não temos noção. Eu estou falando de um motivo e outros mais. Eu falei de um motivo que é terrível, deletério, criminoso, algo que não é bom, mas existem mães que sofrem com os filhos, até mesmo por outras questões que não são o uso de droga ou coisa assim. O filho, por exemplo, que está desempregado e a mãe está ali sofrendo, está intercedendo por aquele filho. E olha, para uma mãe não tem idade. 60 anos, cabelo branco, barbado, cheio de filho, a mãe se preocupa do mesmo jeito. Só falta ela dizer assim: meu filho, 60 anos, se for sair, leva o casaco, porque pode ser que faça frio. Mas mãe, eu já sou grande, mãe, eu já dou conta, mas é a mãe. Mãe é assim, é um amor que não se mede, é um amor que é difícil de mensurar. Na experiência da serva de Deus aqui, nós percebemos que ela já amava o seu filho, já desejava o seu filho, já almejava o seu filho antes mesmo que ele existisse. Mas aí eu passo para um outro ponto, que é um ponto dolorido do ponto de vista humano. Eu estou dizendo que Ana desejava esse filho antes do filho nascer. Nós vimos um relato bíblico que ela estava angustiada, mas ela fez um voto a Deus. Quando esse menino nascesse, ela ia entregar ele no templo, ela ia entregar e dedicar ele a Deus. Essa é uma outra característica que nós encontramos de uma mãe piedosa, daquela que exerce a maternidade de acordo com a vontade de Deus. É alguém que dedica o seu filho a Deus. É alguém que leva o seu filho ao templo. É alguém que sente muito mais alegria em saber que o seu filho está andando e trilhando nos caminhos do Senhor, do que talvez em caminhos outros, mesmo que esses outros caminhos sejam caminhos prósperos. Mesmo que nesses outros caminhos o filho ou a filha esteja ganhando dinheiro, a mãe piedosa coloca em primeiro lugar o reino de Deus. E aqui Ana traz uma lição muito preciosa para todos nós. Ela desejava tanto aquele filho, mas ao mesmo tempo que ela desejava, e na mesma intensidade que ela desejava, ela sabia que aquele filho tinha sido um presente de Deus. E ela sabia que aquele filho era de Deus. E ela sabia que o melhor lugar que aquele filho poderia estar, o melhor caminho que ele poderia trilhar na sua vida era o caminho da presença de Deus. Então o que é que Ana faz? Ela entrega o seu filho a Deus. Ela pede, e quando ela recebe, ela devolve. Devolve aqui, irmãos, é uma linguagem, é uma palavra que eu uso por não pensar em nenhuma outra melhor. Porque, na realidade, ela não pode devolver aquilo que nunca deixou de ser de Deus. Os irmãos compreendem? Samuel sempre foi de Deus. Foi presente de Deus. Como a nossa vida pertence ao Senhor. A minha vida não pertence a mim mesmo, a minha vida pertence ao Senhor. Então veja, o pai ou a mãe, e esse é o ponto que eu queria destacar um pouquinho, enfatizar um pouquinho mais para os irmãos nessa noite, tendo Ana como exemplo para nós. Que ama o seu filho, não apenas chora, não apenas ora, não apenas intercede, não apenas se preocupa, mas educa essa criança nos caminhos do Senhor. Mas entrega e consagra essa criança nos caminhos do Senhor. Lembra daquilo que eu falei, que os dias são difíceis? Lembra do que eu falei, que o mundo é hostil ao cristianismo? Não se engane, acontece nas melhores famílias.
Isso é que nem aquela doença que a gente diz assim, não, não pego não. Depois que a gente pega, a gente pensei que eu não pegava, mas peguei. Não acontece? A gente às vezes pensa que é imune, né? Por mais estruturado que seja a sua casa, por mais estruturado que seja o nosso lar, nós não somos imunes às investidas malignas contra os nossos filhos. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos revestir os nossos filhos de oração. Mas nós precisamos também educar os nossos filhos na presença do Senhor. Um outro exemplo pessoal pastoral, rapidamente. Já falei na igreja, mas vou repetir, talvez alguns irmãos não tenham ouvido na época que eu falei, tem muito tempo. Um dia andando numa cidade em que pastoreei, fui abordado por um senhor, ele não era da igreja, não era membro da nossa igreja, tinha uma filha adolescente. A filha, vez ou outra, aparecia na igreja, tinha as amizades com outros adolescentes da igreja e tal. E ele, então, meio que desabafou, né, numa conversa de rua mesmo, na calçada. Cidade pequena, o pastor termina sendo conhecido, né? Algumas atividades que nós tínhamos lá na sociedade e tal, enfim, não lembro como eu conheci esse rapaz, mas ele então disse, pastor, eu ando muito angustiado, eu preciso de ajuda, pastor, minha filha está me dando muita dor de cabeça, muito trabalho, pense numa menina que está me dando trabalho e dor de cabeça. Ele era viúvo, era ele e essa filha apenas. Os dois. E você percebia o quanto ele gostava daquela filha, o quanto ele amava aquela filha, mas a filha estava num estado de rebeldia. Adolescência, juventude, e o pai faltando arrancar os cabelos. E ele disse assim para mim, pastor, me ajuda, eu queria tanto que minha filha fosse para a igreja, mas eu não sei o que fazer. Você percebe, irmãos, que às vezes nós somos tomados de uma cegueira e de uma insensatez tamanha que nós somos capazes de afirmar uma frase tola como esse rapaz afirmou. Ele não sabe o que fazer para a filha dele ir para a igreja. Eu sei, vocês sabem. Só ele pegar na mão da menina e levar ela para a igreja. Nada mais simples. Agora, obviamente, quanto mais tarde você fizer isso, mais difícil vai ser. Porque aí o menino vai ficando taludo, vai ganhando a independência. Os meninos hoje já têm o estatuto da criança e do adolescente, com 3, 4 anos os meninos já estão. E o estatuto da criança e do adolescente? Não brinque não. É bom que você se informe também das leis, porque os meninos já estão exigindo os direitos, não é? Muito cedo. Eu falei 3, 4 anos, eu estou exagerando. Mas 5 ou 6 não é exagero não. Não é não. Você vai disciplinar. Opa, não. E o ECA? Não brinque não. Então a coisa vai ficando às vezes mais difícil. É assim, irmãos, a lógica não é difícil de entender. O mundo é hostil. As coisas são difíceis. Lembra da figura de Jesus no barco? Eu gosto muito desse texto. Já preguei inúmeras vezes, já perdi as contas do tanto de vezes que eu preguei nesse texto. A nossa vida é como um barquinho, a vagar, não é? Vede cautelosamente vai, um barquinho a vagar. Minha vida é assim também, não vivo no mar, mas vivo a vagar. Imagina a sua vida como um barquinho. E todo barco que se preze, se ele estiver sendo usado, em algum momento ele vai enfrentar a tempestade. Ele vai enfrentar o mar revolto. Ele vai enfrentar as ondas fortes. Ele vai enfrentar os ventos fortes. Por exemplo, hoje nós vivemos a época das vacas magras, das espigas mirradas. Nós estamos vivendo a época da angústia e do sofrimento. Mas nós estamos no barco. E às vezes o barco está sendo saculejado, para lá e para cá. Aí nós somos presenteados com aquela história em que Jesus está no barco, junto com os seus discípulos, vai dormir no barco, vem o vendaval, vem o vento. Os discípulos então são tomados de pavor, o barco estava a ponto de afundar, Jesus dormindo, é acordado, mestre, o Senhor não se preocupe, ele se levanta e diz ao vento, para. Ele diz ao mar, acalma-te, cessou. Esse é o ponto. O mundo é hostil. O barco da nossa vida
vai ser afligido mais cedo ou mais tarde por fortes ventos. A diferença é se Jesus estiver presente. Essa é a diferença. Jesus presente não significa ausência de problemas, não se engane. Não significa ausência de problemas. Significa eu vou ter um pouquinho mais de força. Eu vou estar mais centrado. As coisas vão ser menos piores, vamos dizer assim. As coisas vão ser melhores. Então a minha palavra para os pais, para as mães, para os avós que às vezes têm que tomar conta dos meninos, né? Que não pode não ter a guarda oficial, mas tem a guarda extraoficial, né? Até porque na loucura que nós vivemos hoje, de todos os dois ter que trabalhar, ter que fazer isso, quantas e quantas vezes sobra para os avós, não é? Algumas atividades com os netinhos. O meu conselho para você é fazer o que Ana fez. Leva o teu filho para a igreja. Apresenta o evangelho para ele. E eu concluo, irmãos, nós lemos o texto do capítulo 2 hoje pela manhã. Depois de ser agraciada, depois de Deus lembrar-se de Ana, o texto diz que ela foi alvo da graça de Deus, ela teve o filho, então ela amamentava aquele filho, mas ela já tinha feito um voto e ela tinha certeza que ia entregar esse filho. Ele ainda muito novinho, mamando ainda, Elcana, seu pai, se dirige ao templo para os sacrifícios anuais. Ela diz, olha, deixa eu ficar aqui esse ano. Eu preciso desfrutar um pouco mais da presença dele, ele está mamando ainda, porque quando ele diz mamar, eu vou entregá-lo definitivamente ao trabalho de Deus. Tanto é que Samuel se torna um profeta, e um grande profeta, e um profeta extremamente importante na história de Deus, dentro da família da aliança. E aí, depois que tudo isso acontece, né, no momento em que essas bênçãos são experimentadas por Ana, ela ora e canta, é a descrição do capítulo 2. E aí há uma outra grande característica desse pai, ou dessa mãe especificamente, daqueles que lidam com a maternidade ou com a paternidade, é que os nossos exemplos fazem muita diferença para os nossos filhos. E qual é o exemplo que Ana dá aqui no capítulo 2? Ana adora a Deus. Ana confessa a Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você não quiser pensar no seu filho, pense em você. E na influência que os nossos pais tiveram na nossa vida. A influência é tanta que às vezes não. Na maioria esmagadora das vezes, e eu só não digo na totalidade porque eu não tenho certeza, mas sou tentado inclusive a dizer na totalidade das vezes, acontece conosco a seguinte situação. O meu pai ou a minha mãe tem alguma postura, alguma ação que eu entendo equivocada e que me faz sofrer. E eu, desde a minha infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, vou trabalhando na minha mente dizendo o seguinte: no dia que eu crescer, no dia que eu me casar, eu vou ser diferente. Eu não vou fazer o que o meu pai faz comigo. Eu não vou fazer o que minha mãe fez comigo ou faz comigo. Sabe o que acontece quando a gente fica grande? Quando a gente casa e quando a gente tem filhos? A gente repete aquilo que a gente disse que não ia repetir. Porque a influência dos nossos pais é muito forte. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos. Os nossos filhos são presentes de Deus. E eu não me coloco aqui como exemplo para ninguém. Deus tenha misericórdia da minha vida e me dê sabedoria e modifique os meus erros para eu saber educar cada vez mais melhor os meus filhos. Graças a Deus, Vitória está bem encaminhada. Davi está no caminho, mas é muito pequenininho ainda. A preocupação com ele é grande. Não é pequena, não. O mundo é hostil. O mundo é hostil. Pense o seguinte, Deus deu filho para você. Ele é seu. Ninguém tem mais influência sobre ele do que você. A mãe está amamentando, está conversando com o filho. O filho está crescendo e a mãe está perto, o pai está próximo, está junto. Antes dele ser, vamos dizer assim, entregue para a terceirização da educação que existe nos nossos dias, ele pertence a você.
E na realidade você só terceiriza a educação se você quiser. Se você quiser, você tem meios de bloquear o máximo possível a influência hostil do mundo na vida do seu filho. Talvez o grande problema seja esse. É porque nós estamos entregando os nossos filhos para um celular educar, para um tablet educar, né? Para imitadores de foca educar os nossos filhos. Veja a que nível nós chegamos. Veja a que nível a sociedade, e aí eu falo da sociedade brasileira, chegou. Obviamente que na minha época de criança não era diferente. Eu sou da época em que boa parte das crianças foram educadas pela Xuxa. Balão mágico, não é? Quando eu digo educado, é influência. Os irmãos entendem o que eu estou falando? É influência. Veja, os meninos aí gostam do jogador de futebol, não sei das quantas e tal. Um dia desse fui num salão, vez ou outra eu vou no centro e tem um salão lá meio ali perto do mercado que eu gosto, né? Aí só tinha um menininho lá, tinha só ele para esperar. Eu disse, vou aproveitar e vou cortar o cabelo. Aí estou lá sentado e estava o pai, a mãe e o menino. O menino devia ter aí uns seus 9, 11 anos, e ele queria um cabelo estiloso, né? Com uma linha aqui, tipo um raio, uns negócios, porque estava na moda, ele viu um jogador, não sei das quantas, ele estava no celular com a foto do jogador e o barbeiro tendo que fazer o negócio. Aí eu perguntei para o barbeiro depois, é normal, isso é normal até demais. O que tem de menino que chega aqui com as invenções, agora o engraçado dessa história era que era um menino cortando, já na hora de fazer a linha, a mãe, tá bom, meu filho não faz isso não, tá bom, meu filho, o pai deixa, a mulher, deixa o menino fazer. E ela, não, meu filho, tá bom, a mãe angustiada, sem querer que o menino fizesse a moda. E o pai disse, não, deixa para lá, não tem como, não tem, como se dissesse, não tem como lutar contra isso não, deixa, ele não quer. E o menino saiu numa satisfação. Ele saiu até mais empinado, assim, meio, entendeu? Pense numa alegria que aquele menino saiu dali. É como se disse, rapaz, eu estou agora, o tapa no visual que ele levou foi fantástico. E por que ele estava assim? Porque ele vai fazer sucesso. Porque quando ele chegar na rua ou na escola, já tem uns 10 que estão do mesmo jeito. Por quê? É a influência dos influenciadores. E os influenciadores estão aí, nas redes sociais, influenciando pesadamente os nossos filhos. E aí a gente não tem paciência, a gente tem outras coisas para fazer, a gente larga na mão do menino um tablet, um celular, e ele começa a receber influências as mais danosas possíveis. Lá na frente a gente diz assim, meu Deus, eu não sei onde eu errei. Parece a fala do pai, né? Eu não sei o que é que eu faço para esse menino ir para a igreja. Você abriu a porta, o filho é seu. O filho não é do Estado. Aqui, pelo menos, ainda não é. Pode ser que um dia seja. No dia que for, a gente esconde e foge, para não deixar o Estado tomar conta dos nossos filhos. Mas já há quem defenda essa tese na República Brasileira. Não se engane, não. O filho é seu. Você tem todo o tempo e todo o espaço para educá-lo nos caminhos do Senhor, para ser um exemplo de vida na vida do seu filho. Seja, é simples assim. Seja. Ensine, mostre, leve para a igreja. Adore a Deus, que o menino vai aprender a adorar a Deus quando ele vê um pai que adora. Tem muita gente que gostaria muito que os filhos, vou dar aqui um exemplo, certo? Por exemplo, gostassem de ler. E aí qual é a estratégia para que os nossos filhos gostem de ler? Aí vai ter o livro que ensina o pai a ensinar o filho a gostar de ler. Aí tem a palestra com o coach que vai ensinar quais as grandes estratégias para que o seu filho goste de ler. Enquanto uns vão ficando ricos com essas estratégias, a minha sugestão é leia, porque o seu filho vai crescer vendo você ler. Obviamente que nem sempre dá certo. Tem, às vezes, situação de que o pai e a mãe não leem e o filho gosta de ler, ou situação de que o pai e a mãe leem e o filho não gosta de ler. Tem tudo isso. São as exceções à regra.
Ah, eu queria muito que meu filho gostasse de música. Eu queria muito que meu filho tocasse um instrumento. Faça. Toque o instrumento. Dê o exemplo. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou querendo falar? Então veja, qual é a outra grande característica que nós encontramos em Ana nesse capítulo 2? Ela adora a Deus, ela confessa a Deus. Ela entende que aquela bênção que ela recebeu veio das mãos de Deus. E se tem uma coisa que me chama a atenção na história de Ana, é isso. Um outro testemunho pastoral para eu encerrar minha fala nessa noite. Eu já perdi as contas de pessoas que chegam na igreja, ou fazem parte da igreja, e que almejam uma bênção, almejam, sei lá, pensemos aí em alguma coisa, passar num concurso público, casar, algo que seja bom, comprar uma casa, enfim, fazer isso ou aquilo, conquistar alguma coisa no âmbito humano. Eu já cansei de ver, irmãos, a gente orando, aí faz campanha, e ora, vamos pegar o cara que vai fazer o concurso, para o cidadão fazer o concurso, para ele passar, ser um funcionário público, naquilo que ele almeja, no sonho dele, para ele conseguir a estabilidade, dinheiro, enfim. E aí a igreja está orando, e todo mundo está orando, e o cara não, crente, não perde um culto. Estudo igreja, e ora, e lê a Bíblia, e canta com fervor. A oração de quem está precisando chega a uma oração fervorosa, chega a dar gosto de ver. Como a oração de Ana, que queria o filho. Foi uma oração fervorosa? Não. A diferença é que Ana cumpriu o que prometeu antes. A diferença de Ana para muitas pessoas é que Ana se manteve firme na sua adoração a Deus, porque eu já vi muito caso e conheço muitas realidades em que a pessoa era crente até o momento de conseguir a bênção. Passou no concurso, o fervor da oração foi embora. Eu agora estou concursado, eu agora tenho dinheiro, né? Eu agora consegui o emprego que eu queria. O fervor para passar no vestibular, não, ali foi só para passar no vestibular. Eita, não tem mais vestibular, não é? Enem. Ali foi só para passar no Enem. Agora que eu conquistei, acabou o fervor. Parece o cara que amava aquela moça, né? E a moça não dava bola para ele. Aí, meu irmão, é oração, é leitura da palavra. O cara vira poeta, tem gente que vira poeta, faz poesia, vira compositor, compõe músicas. Aí consegue, namora e casa, e depois? É como se fosse assim, eu conquistei, agora não tem mais. Não tem mais a paixão, né? Não tem mais o afã, não tem mais o sentimento ardente envolvido nisso. No caso de Ana aqui, com relação a Deus, Ana não agiu dessa forma. Ela agradece a Deus, ela ora, o louvor está nos seus lábios, ela entrega o seu filho a Deus, ela ensina os seus filhos no caminho do Senhor, ela ensina o seu filho a adorar a Deus através da sua própria adoração, ela se coloca como um grande exemplo na vida do seu filho. Aqui estão grandes características de uma mãe piedosa. Que nesse dia em que celebramos secularmente esta maternidade, que a gente possa agradecer a Deus pelo dom da maternidade. Que nós possamos agradecer a Deus pelo privilégio que é ter filhos. E que nós possamos pedir a Deus sabedoria para educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.